Olá, boa tarde. Alô, Ju. Oi. Deixa eu ver o pessoal entrando aqui. Gente, eu tava aqui, blá, 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 e eu não tinha visto que Tava mudo. o áudio tava mudo. Tava Boa falando tarde. sozinha. Tava falando sozinha. Sejam bem-vindas. A gente só vai esperar mais uns minutinhos para ver se mais alguém chega, ok? Bom, boa tarde, boa noite. Boa tarde. Eu sou a professora Juliana Queiroz. Ai, Sejam bem-vindas, Fê, queridíssima, muito bom ter você aqui. saudade. A Flá também, a Flá, a Keila, quem mais? A Paty Oliveira, a Gil Martins, Verônica, a Dani Sertório. Fiquem à vontade para ligar as câmeras. Eu fico muito feliz de ver o rostinho de vocês. Se for possível, eu agradeço. Vamos esperar mais uns minutinhos para ver se mais alguém chega. Vocês estão passando calor, gente? Eu estava no frio, agora eu tô no calor. Tô suando. Tá quente, sim. Morrendo de calor. Aqui em São Paulo tá, meu Deus. Eu tô em São Paulo também. Então é isso aí, Ju. Tô na mesma. Eu tava lá nos 6 graus, 2 graus. Que delícia. Que inveja. E agora eu tô aqui. Eu até tava hoje de manhã eu dei treinamento corporativo, né? Aí eu tava até com a minha capa Sim. preta, uma que eu adoro, mas eu não aguentei. Começou o treinamento dos 15 minutos. Pior que tem que estar formal, né? Não tem jeito. E ainda eu tô com aquela luz aqui, o ring light, porque não sei se vocês estão vendo, eu tô contra a luz, né? Então eu tive que colocar um ring light, que eu não tô na minha casa, na casa dos meus pais, então a gente dá um improviso. Aí eu coloquei o ring light, ainda super esquenta mais ainda. Mas estamos aí. Eu gosto de calor, não posso reclamar, não. Eu também. Eu gosto quando dá para aproveitar, né? Agora Dá para ir pra praia, trabalhar o né? dia Curtir inteiro, uma aí piscina. não é tão bom, né? E vocês estão bem? Tudo bem. Então tá ótimo. Deixa eu ver se mais alguém falou aqui alguma coisa no grupo, senão a gente já começa. Teve alguém que não pegou o link, deixa eu passar aqui. Pronto. Ju, eu vou ter que sair antes de acabar, mas fica gravado, né? A gente consegue assistir. Então tá bom. Normalmente um dia para subir a aula. Tá bom. Tá? A aula é de 1 hora, mas por conta das nossas interações, normalmente passa um pouquinho. Tá bom. E no final eu abro para a gente conversar, as dúvidas de vocês. Aqui, pessoal no chat, tá mudo, Ju, vi agora. Demais. A Ju não pode abrir a câmera, não tem problema, Ju. Boa tarde, Drica, seja bem-vinda. Bom, acho que já chegou todo mundo, né? A gente deu 5 minutinhos aí de praxe.
Então, vou compartilhar a tela. Deixa eu só perguntar uma coisa. Tem alguém que é a primeira vez que faz aulão aqui na Ecole? Ami, seja bem-vinda. Espero que seja o primeiro de muitos. Vou me apresentar logo mais. Alguém falou alguma coisa? A Keila. Oi, Keila. Tudo bem? Ao vivo é a primeira vez que eu tô fazendo. Eu comprei um armário cápsula, né? Uhum. E agora que eu interessei por esse universo, falei, agora vamos seguir os cursos aqui e estamos juntos. Aê, que legal! Seja bem-vinda formalmente, então, agora no ao vivo. Também não posso abrir, que eu tô falando aqui do escritório, quietinha, só com minha câmerazinha aqui e pelo fone de ouvido. Então tá bom. Mas é um prazer estar com vocês. Obrigada, o prazer é nosso, é uma alegria ter você aqui com a gente. Todas vocês são consultoras ou tem alguém que tá pensando em fazer consultoria de imagem ou todo mundo já tá nesse universo? Eu sei que a Flá, a Drica, a Fê, a Verônica, as meninas já estão, né? Mas quem tá chegando aí? Eu não sou. Quem falou? Eu. Oi, qual que é o seu nome? Lisandra. Oi, Lisandra, seja bem-vinda. Obrigada. Você trabalha com o quê? Eu sou dona de casa, querendo sair desse universo. Você quer vir para a consultoria, é isso? Tá namorando? Eu tô namorando, tô em fase de namoro. Legal, que bacana. Bom, eu sou suspeita para falar porque eu amo o que eu faço, né? Eu acho assim uma área apaixonante. Mas olha, o que você precisar, de repente quiser conversar sobre a área, alguma coisa assim, depois você me chama, tá? Meu telefone tá lá no grupo, eu já me apresentei rapidamente. Depois, se você quiser me chamar no privado, a gente conversa um pouquinho, se eu puder te ajudar aí nessa decisão, ok? Hoje, a nossa aula, a gente vai falar sobre lingerie, mas com foco, né, mais para esse olhar aí das consultoras poderem ajudar as suas clientes. Ok? Oi. Eu também ainda não sou formada pela Ecole. Eu ia fazer o curso aqui em Cuiabá, que aconteceu essa semana passada. Mas eu descobri que eu tô grávida de 1 mês, quase 1 mês. E como eu tenho 40 anos, o pessoal pediu que eu tivesse maior repouso, pelo menos nesses 3 primeiros meses. E eu comprei um curso da Shayla Manzoli, que é pela internet, que é aquele curso de dentro para fora, de consultoria também. Então, eu tô fazendo esse. Ela utiliza uma metodologia, ela é idealizadora de um método que chama de dentro para fora. Aí eu comprei esse curso de consultoria e eu ia fazer, conversei com a Ana, tudo. Depois eu nem contei para ela que eu estava grávida. Aí agora eu vou ter que esperar mais um momentinho, mas eu já estou namorando a Ecole já tem algum tempo. Aí como eu não posso sair, não posso fazer nada, eu vou ficar fazendo esses online aqui até me liberarem. Aí já vai estudando, né? Não tem problema, mas que bom. E parabéns aí pelo bebê, tá? Felicidades. Obrigada. Com muita saúde. Bom, vamos lá. Deixa eu compartilhar aqui com vocês. Deixa eu ver se tem mais alguém me pedindo para entrar. Não, acho que tá todo mundo aqui. Bom, tô projetando a minha tela. Caso vocês não estejam vendo, vocês me avisem, tá? Então, o tema da nossa aula hoje é lingerie. Para quem está chegando agora, eu sou a Juliana Queiroz, sou professora da Ecole Brasil. A Ecole Superior de Reluque é uma escola de consultoria e coaching de imagem. A gente existe desde 2010. A nossa primeira escola, né, foi fundada em Paris. E hoje a gente está no Brasil desde 2012, então a gente está há 8 anos aqui no Brasil. E a gente está se espalhando pelo mundo, a gente quer dominar o mundo, porque a gente acredita que a consultoria ela é uma ferramenta incrível aí, de desenvolvimento pessoal. E a gente hoje está presente na Itália, na Inglaterra, na Índia, na Suécia e no Canadá. Além do Brasil, eu também fui convidada para dar aula em Londres, e eu moro na Suécia, então eu sou correspondente da escola lá em Estocolmo. E a gente tem o lema de ser para vestir, então a gente utiliza a consultoria de imagem, né, com a base no coaching, realmente para ajudar as pessoas a que elas se sintam felizes ali, por meio da sua imagem, né? Que a gente consiga ajudar as mulheres, as pessoas, enfim, a se encontrarem, e a gente utiliza a ferramenta da consultoria para isso.
Eu só queria pedir, eu acho que tem alguém que está com o microfone aberto, se todo mundo puder ficar com o microfone desligado, por favor, quem sentir à vontade, fique com a câmera ligada, é muito gostoso, porque eu consigo, não consigo ver todo mundo, mas eu consigo ver o rostinho, né, de algumas pessoas, e eu não me sinto tão solitária aqui falando sozinha, então quem puder ficar com a câmera ligada pode ficar, só o som que a gente pede para vocês desligarem, tá, porque às vezes dá interferência. Bom, eu sou Juliana Queiroz, eu me considero estrategista de imagem pessoal. Hoje eu trabalho com consultoria de imagem e personal branding. Eu faço atendimentos individuais, trabalho com treinamentos corporativos, workshops e mentorias. Sou professora aqui da Ecole Brasil, da Nordics e também de Londres. Eu também sou trainer do Instituto Vida Exponencial, que é uma empresa de treinamentos corporativos aqui em São Paulo. E sou consultora de imagem da Wise Marketing, que é uma agência de branding que cuida de marcas pessoais e também marcas de empresas. Atualmente eu moro em Estocolmo, na Suécia, desde 2019, há 1 ano e meio, mais ou menos. Sou consultora de imagem desde 2015. Antes de ser consultora, eu era estilista, trabalhei na área por mais de 14 anos, desenvolvendo produtos, inclusive lingerie. Então, eu tive experiência dentro da área da moda, no feminino, no masculino, no infantil. Trabalhei no Brasil, trabalhei no exterior, desenvolvi produtos aqui, fora, no Nordeste, no Sudeste, enfim. Eu sempre fui uma pessoa muito curiosa e sempre me joguei, assim, para as oportunidades. E eu sempre fui muito ávida por aprender, por conhecimento. Então, isso me proporcionou aí experiências muito incríveis. E eu desenvolvi produtos desde de marcas, assim, até marcas mais populares. Então, isso me ajudou bastante a conhecer mais sobre o produto de moda e também sobre pessoas. E eu acabei fazendo a minha transição, algumas pessoas já conhecem a minha história aqui, mas rapidamente, para quem ainda não me conhecia, eu acabei fazendo a minha transição entre 2015 e 2016. Então, em 2015 eu fiz a minha formação na Ecole, comecei a atuar como consultora junto com o meu trabalho de estilista, então trabalhava, né, horário comercial estilista, à noite aos fins de semana como consultora. Em 2016 eu fiz a minha transição, porque eu percebi que eu não queria mais trabalhar desenvolvendo produtos, que o meu propósito ali realmente estava ligado em desenvolver gente. Mas toda essa bagagem que eu adquiri nesses anos me ajudou muito, né, a trabalhar como consultora. Então, assim, eu sou muito grata por toda essa experiência e hoje eu tô aqui para compartilhar com vocês um pouco disso tudo que eu vim aprendendo. Eu não sei tudo, sei bastante coisa, mas não sei tudo. Então, aproveitem essa aula de hoje para a gente trocar essa ideia. E estou à disposição de vocês para tirar suas dúvidas. Caso eu não saiba de alguma coisa, eu peço a paciência de vocês para ir buscar a informação e depois trazer a devolutiva. Deixa eu ver aqui. As meninas, sucesso total, minha inspiração, obrigada, Valéria. A Verônica, maravilhosa, minha inspiração também. Ai, seus queridos, muito obrigada pelo carinho. Verônica, desliguei para mudar de cômodo, mas já ligo, sem problema, a gente já se vê. Ah, já voltou, já. Bom te ver. Bom, vamos lá. A gente vai fazer um alinhamento agora de algumas expectativas e combinados de praxe, tá, dos aulões. Essa aula vai ficar gravada, então vocês vão ter aí o acesso ao EAD por 30 dias, login e senha. Se vocês precisarem de alguma ajuda em relação a isso, vocês podem chamar o suporte, tá? A Ana ou a Mara lá no grupo, que aí elas ajudam vocês em relação a isso. Essa apresentação é um e-book que vai ser disponibilizado para vocês, então depois da aula eu já vou mandar para a Mara. Amanhã, tanto o e-book quanto a aula já devem estar no EAD, e assim que elas colocam, elas normalmente avisam lá para vocês, tá bom? O grupo do WhatsApp, ele funciona por 30 dias, para vocês tirarem as suas dúvidas, então vocês podem rever essa aula quantas vezes vocês quiserem, mandar essas dúvidas lá no WhatsApp. Normalmente a gente demora de 24 a 48 horas para responder, porque, enfim, a gente tem, né, várias atividades, outras aulas, outros grupos, enfim. De fim de semana, normalmente a gente está off, mas de segunda a sexta, no horário comercial, a gente, né, normalmente tenta responder para vocês mais rápido possível, tá? Demorar um pouquinho, tenham paciência, porque às vezes a gente está um pouquinho sobrecarregadas aqui. Durante a aula, vocês podem ficar com a câmera ligada, só o microfone que a gente pede para ficar desligado por conta de interferência. A gente sempre lembra vocês para valorizar esse investimento, preservar esse material, não divulgando para outras pessoas que não estão nesse aulão. Esse conteúdo é propriedade da escola, então caso vocês queiram usar para se inspirar em escrever posts, enfim, podem fazer isso, sempre lembrando de citar a escola como fonte, tá? Bibliográfica. E se vocês quiserem fazer stories durante a aula, fazer postagem,
fiquem à vontade para marcar a gente, tanto o arroba da Ecole Brasil, quanto o meu, que é Juliana QROZ, tá bom? E o alinhamento de conteúdo, a gente vai falar sobre uma breve contextualização da lingerie feminina, a gente vai falar um pouco sobre sutiã, calcinha, alguns outros tipos de lingerie, inclusive modeladores, principais tecidos que a gente encontra, o lingerie ligado às personalidades de estilo, vamos falar um pouquinho sobre o lingerie nessa área de styling também, alguns pontos importantes na hora da escolha e, no fim, a gente vai abrir para perguntas e comentários. Durante a aula, só para a gente ter uma organização, a gente pede para vocês escreverem no chat, tá? Alguma dúvida ou comentário. Eu vou abrindo de tempos em tempos aqui para ler esses comentários. E aí, no final, a gente abre as câmeras, os microfones, enfim, para a gente trocar essa ideia e conseguir ter um papo mais dinâmico, mais gostoso. Eu só vou pedir licença para vocês. Eu vou desligar um pouco essa luz aqui. Eu vou ficar, tá, meninas? Porque, assim, tá começando a me dar dor de cabeça. Como eu fiquei de treinamento hoje de manhã, tá? Agora à tarde também fiz reunião, então eu vou desligar um pouquinho, daqui a pouco eu ligo, tá? Vocês vão ver que eu vou ficar escurinha aqui, mas é porque... Tá. Ó, a diferença, mas daqui a pouco eu ligo, tá bom? Mas assim, tá bem forte aqui pra mim. Então vamos lá. Vamos falar então um pouco sobre a contextualização da lingerie. Então o termo lingerie, ele vem do francês, né? Linge quer dizer... É uma palavra originária de linho, significa linho. Linho é o tecido, né, de linho. A lingerie, ela pode ser conhecida como uma roupa íntima. Então, quando a gente fala lingerie, ela pode, né, a gente pode pensar em roupa íntima ou roupa de baixo, tá? E o que seria uma lingerie? A gente pode constar em calcinha, sutiã, cinta-liga, espartilho, modeladores, entre outras peças. Os primeiros registros de lingerie começaram lá na Grécia Antiga. A gente tem aí essa imagem de cima na parte direita, né, da nossa tela, onde as mulheres, elas usavam para praticar esportes, tá? Então, elas pareciam, assim, umas faixas, né, que seria como se fosse um sutiã, e a calcinha como se fosse uma fralda. E a evolução da lingerie, ela seguiu um pouquinho lenta até o final do século XIX, e a peça mais icônica que a gente tem é o espartilho, que ele tinha o objetivo de manter a cintura fina. A gente teve as cerolas, teve outras peças também, mas uma que foi bem significativa, né, em relação à moda feminina, foi o espartilho. E não era uma peça muito confortável, muito pelo contrário, né? Foi uma peça aí que causou muitos problemas aí em relação à saúde das mulheres. Tiveram mulheres que morreram por conta do espartilho, por conta do padrão de beleza que essa peça trazia, né? Aquela cintura muito fina. E algumas mulheres chegaram a quebrar vértebras, a ter sangramentos internos, enfim. O espartilho, ele tinha essa possibilidade de ter a cintura mais fina e de trazer o busto, né, mais avantajado. E acredita que o primeiro sutiã, ele foi criado mais ou menos em 1910 como alternativa do espartilho. Então, até o início do século passado, as mulheres ainda tinham espartilho, né? Então, 1910 foi quando foi criado o primeiro sutiã. Em 1930 foi criado esse sutiã como elevação do busto, né, para favorecer e valorizar o busto. E na década de 50, as pin-ups romperam com alguns modelos de sutiã que eram mais ligados para um design romântico, polarizando a lingerie como algo mais provocante, né? A gente tem aqui uma imagem de uma propaganda, enfim, de uma pin-up. E aí, essa peça, ela veio com renda, decote, corpete, né, cinta-liga, que são símbolos dessa época e estão ligadas à sensualidade, né, à sexualidade também. Nos anos 60, foi a vez do sutiã ganhar os contornos mais parecidos com o que a gente tem hoje. Então, a gente pode dizer que os modelos que a gente usa hoje, eles são mais próximos ali do sutiã criado na década de 60. E o sutiã, ele é uma peça muito emblemática, né, para o universo feminino. Inclusive, ele já foi usado como símbolo de manifestações. Em 1968, nos Estados Unidos, o Movimento de Libertação das Mulheres fez uma manifestação no Miss América, né, que é um concurso de beleza, onde elas pegaram o sutiã, sapato alto, cílios postiços, tudo que tinha a ver com o universo de embelezamento feminino, e colocaram essas peças ali como se fosse uma manifestação, né, contra, né, essa questão da opressão em relação ao universo feminino, porque as mulheres estavam indo para o ambiente de trabalho, então a gente tinha que, enfim, a gente
não ganhava a mesma coisa que os homens, né? Então, lembrando, gente, a questão do voto, né? Várias questões aí que hoje a gente tem mais direitos são muito recentes, menos de 100 anos. Então, essa questão dessa manifestação, ela foi marcada e ela foi emblemática com o nome Queima do Sutiã, mas na verdade não teve essa queima do sutiã, né? Foi estrondosa essa manifestação, então fez muito barulho, tanto na mídia dos Estados Unidos quanto na mídia de fora, né? Foi algo mundial, mas em relação à queima não teve, né? Foi um incêndio de ideias e informações, mas a queima em si não teve. Então, quanto que a questão da lingerie, ela está presente nesse universo feminino, né? E nessa questão, inclusive, da nossa diferenciação em relação ao universo masculino, enfim. E eu trouxe essa frase da Lindsay Baker, tá? Que ela escreveu na BBC Culture: de um simples objeto de suporte, um requinte objeto de desejo, a lingerie revela, através de sua história, como evoluíram na sociedade ocidental questões como igualdade de gênero, sexualidade, moralidade e estilo. Então, eu que sou da área da moda, né, acabei estudando isso na faculdade, a gente entende que se a gente pega o vestuário, e a gente começa a estudar a história do vestuário, a gente começa a entender o comportamento humano também, a história do mundo. E com a lingerie não é diferente. Então, por meio dela, a gente consegue entender todas essas questões de comportamento, né? De gênero, de sexualidade, enfim, de moralidade, tudo isso que vem acontecendo de tempos em tempos. Por isso que o sutiã acabou se tornando uma peça tão emblemática. E o espartilho na tua fase também, né? Então, teve um porquê ali daquela peça durante o século XIX ter sido tão usada, enfim. Falando do sutiã, o que é o sutiã? Ele é uma peça de roupa, né, projetada, desenvolvida para apoiar o busto. E um bom sutiã, ele tem que sustentar esse busto, tem que distribuir uniformemente aí o peso, né, dos seios, inclusive para melhorar a postura, porque tem muita gente, né, que acaba se sentindo desconfortável com esse peso do busto. Então, o sutiã, ele tem que deixar esse busto confortável para ajudar ali na postura também das pessoas. E ele é importante compreender a construção dele, a gente vai falar de cada parte aí, até para quando a gente puder ajudar as nossas clientes a comprar essa peça, a gente saber aí qual que é a melhor, né, a melhor construção de sutiã ali para a necessidade da nossa cliente. E para a gente conseguir escolher, fazer a escolha certa do sutiã, é necessário a gente observar a anatomia do corpo da nossa cliente, ou seja, a estrutura do seio dela. Então, vamos lá. A gente tem aqui essa imagem, né? Então, o bojo, ele pode ser... Vocês conseguem me ver aqui, né? Deixa eu acender a luz agora. Peraí. Um pouquinho, pronto. Então, esse daqui é um bojo, tá? Separado. Então, normalmente o sutiã, ele tem essa parte, né? Que é acoplada, ok? E esse bojo, ele pode ser fininho, ele pode ser só essa caixa, né? Esse contorno aqui. Ou ele pode, dentro dele, ter aí uma composição de bolha, tá? Um preenchimento. Ele pode ser feito só para oferecer essa segurança, essa proteção para o seio, como ele pode também ser usado aí para poder preencher essa parte interna do busto, tá? Então, existem vários modelos de bojo, a gente vai falar mais para frente um pouquinho de alguns modelos. O meio do sutiã ele serve para poder deixar o seio mais juntinho ou mais separadinho, tá? Então, essa parte do meio, às vezes ela é mais juntinha, às vezes ela é mais separadinha, tá? Que é o número 2. Então, isso daí, ele tem a ver com a distância. A gente vai falar logo mais também como isso interfere, ok? As alças, elas são para regulagem. Eu peguei uns modelinhos aqui para vocês, esqueci de pegar o sutiã mais simples, gente. Ó, eu peguei assim, eu peguei um monte de sutiã diferente e esqueci de pegar o mais simples para a gente conversar, mas tá bom. Então, vamos lá. A alça do sutiã, e eu tô sem, que senão eu fazia assim para mostrar para vocês. A alça do sutiã,
ela é elástica, tá? E isso é importante para trazer o conforto, e normalmente ela tem a regulagem. Então, é sempre importante a gente perceber isso daqui, porque não pode apertar a pessoa, deixar aquela marquinha, tá? Então, tem que ser aí uma alça que ela regule e a pessoa se sinta confortável com ela. Lembrando também que existem várias larguras de alça, e essa largura ela ajuda na sustentação. As barbatanas, deixa eu ver se esse daqui tem. Esse daqui tem. As barbatanas, alguns sutiãs, aqui na lateral, eles têm uma barbatana, que é como se fosse... Vocês estão vendo aqui? Tem alguns que são de plástico, outros que são de ferro, tá? Então, é para dar uma sustentada nessa lateral. Essa lateral, algumas vezes, elas são mais grossinhas e outras vezes elas são mais fininhas, tá? Que mais? A parte inferior do sutiã, que é essa costura aqui, ela também proporciona a sustentação. Então, tem alguns sutiãs que eles têm base, que foi o que eu esqueci lá embaixo. Ai, socorro. Esse daqui não tem base. Tem uns sutiãs que tem o tecido aqui, certo? Então, a gente chama de sutiã com base, tá? Esse sutiã aqui, ele não é com base, tá vendo? Que ele não tem o tecido embaixo, ok? Então, esse sutiã com base, ele dá mais sustentação do que esse daqui, certo? Que não tem. Existe também o aro, que é costurado aqui. Esse daqui tem aro, tá vendo? Dá pra gente ver aqui, ó. Às vezes, normalmente eles são um ferrinho, tá? E esse aro, ele também é responsável para sustentar e elevar o busto, ok? E a lateral eu já falei, certo? E a cava, ela ajuda na questão da estrutura aí do bojo. Então, essas são as partes aí que a gente encontra de sutiã. Gente, e um sutiã, ele não é uma peça tão simples de ser feita, tá? Ele passa por várias máquinas, ele é bem complexo de ser feito. Quando a gente vai pensar em qual o melhor sutiã para a nossa cliente, a gente tem que estudar o corpo dela também. Então, uma coisa a ser observada é o tamanho do seio. Como que a gente sabe se um seio é pequeno, médio ou grande? E isso a gente não precisa ver, tá? A gente pode orientar a nossa cliente e ela ali falar para nós qual que é o tamanho do seio dela. O pequeno é aquele que faz... sabe a dobrinha onde tem o seio? Então, aqui é o seio, ok? E aqui é o corpo, certo? Então, o seio tá aqui e tem uma dobrinha embaixo. Quando a pessoa ela tem o seio pequenininho, essa dobrinha aqui, a gente consegue ver, tá? O seio, ele não fica caidinho. Essa dobrinha, porque o seio, ele fica mais em pezinho. Quando o seio, ele é médio, essa dobrinha aqui, ela fica mais marcadinha. Já quando o seio é grande, essa dobrinha, como o seio ele é grande, essa dobrinha que a gente não consegue ver. O seio fica, né, a dobrinha fica embaixo do seio, ok? Então, a gente tem esses 3 tipos de tamanho. E existem também vários tipos de formato. Os seios mais juntinhos, né, eles fazem aqui um vínculo na pele, ok? Como a gente vê aqui, tá? Então, normalmente o bico ele é centralizado. Os seios mais espalhados, tá? Normalmente a distribuição, ela é mais para lateral, ok? E o seio firme, né? O mamilo ele fica mais para cima da dobrinha, então aqui é a dobrinha, né? Então o mamilo ele fica mais em cima da dobrinha, ok? E o seio tem todo o volume preenchido. O seio mais flácido, os mamilos ficam na altura ou abaixo da dobrinha, então aqui a dobrinha, tá? Às vezes depois da amamentação, né? Depois que tem neném, às vezes acontece desse seio ele ficar mais flácido, isso é muito natural, né? Para as mulheres que tiveram um bebezinho. E a sensação, normalmente, desse seio aqui é que ficou mais pele sobrando, tá? E tem o seio, né, pitose, que popularmente a gente chama de seio caído, tá? Que os mamilos ficam na mesma altura ou abaixo ali da dobrinha, ok? Deixa eu ver aqui que tem comentário ou perguntinha. Maravilhosa e muito querida. Obrigada, Fê. A Flávia de um amorzinho muito didática, amo as suas aulas. Obrigada, Flá. E agora aqui alguns principais modelos de sutiã. Tem o balconê. O balconê, ele é esse onde tem muita marca francesa que faz esse tipo de
de sutiã, tá? Eu lembro quando eu fazia a pesquisa, tinha muita marca francesa que tinha esse tipo de sutiã. Ele é bom para decotes que são mais baixos, tá? E reto, cobrindo apenas a metade dos seios. Então, ele não molda todo o seio, ele fica ali mais... às vezes ele cobre o mamilo ali, tá? Então, ele é mais... Quer ver? Esse daqui... é um pouquinho assim. Esse daqui é um outro modelo, tá? Mas tá vendo? O bojo não é tão grande, o bojo ele é menorzinho, tá? E normalmente as alças elas ficam mais distantes, elas ficam mais aqui na lateral para deixar esse decote mais aberto, ok? E ele é indicado para bustos que não precisam de sustentação e peças com decote mais aberto e largo. Normalmente esse modelo aqui, eles costuram os tecidos, não é um bojo assim, tá? Gente, tem N modelos de sutiã. Eu trouxe aqui os principais para vocês. Esse modelo a gente pode encontrar com bojinho? Pode, mas normalmente o balconê, ele não tem esse bojinho. Eles fazem com uma estrutura de tecido mesmo e a costurinha aqui no meio, ok? O bralette é esse daqui que é como se fosse um cortininha, né? Ele não possui estrutura de sustentação, normalmente é só o tecidinho mesmo. Ele é bem confortável, às vezes ele é forrado, então assim, tem essa rendinha e às vezes ele é forrado ou é só a rendinha, tá? E alguns são só de algodão, né? Às vezes até para criança, né? Criança às vezes começa a usar esse tipo de topzinho. E ele se assemelha a um top, né, de biquíni triângulo e ele não molda os seios, tá? Então ele é algo mais para conforto mesmo. O meia taça, que ele é esse que é o mais comum, né? O bojo, ele cobre uma parte dos seios e possui esse aro de sustentação que a gente conversou. E o formato normalmente é anatômico para modelar e projetar os seios, ok? Então, ele proporciona conforto e sustentação. Então, ele é bom para valorizar aí o decote e é um modelo que a gente mais encontra aí no mercado. O push-up, lembra que a gente falou dessa parte do meio, do sutiã? O push-up... normalmente o meia taça ele tem a base, tá? E o push-up, que é aquele tecido embaixo, ok? Esse daqui ele não tem muito, mas tem uns que tem bastante. O push-up normalmente ele não tem aquele tecido embaixo, que é a base, ele tem só o aro e o bojinho, e às vezes o bojo do push-up ele tem bolha, e às vezes não, mas normalmente ele tem. E no meio dele é mais juntinho. A gente vê aqui nesse modelo, né? Ele está bem juntinho, né? Até que o seio da menina está bem projetado. E alguns deles têm até como se fosse eu esqueci o nome agora. Não é cochete que fala. Eu esqueci o nome. Bom, mas tipo um cochetezinho que ele aperta e deixa ele mais levantadinho ainda, tá? Então, é um formato que ele realmente proporciona essa questão da aproximação e levantar os seios. Então, ele traz essa questão de um volume mais extra, principalmente quando tem o bojinho, né? Então, ele projeta esses seios para frente. A Verônica, regulador. Obrigada, Verônica. É isso aí, meninas. Regulador na parte inteira. A parte da frente, obrigada, Vê. E tem o sutiã cobertura total, que o bojo tem uma cobertura maior, então ele consegue pegar mais o seio. Normalmente as pessoas que têm bastante busto, tá? Elas se sentem mais confortáveis com esse modelo. As laterais, elas são mais largas, porque elas dão mais sustentação, tá? E a taça, ela é inteira. Então, que garante que o seio ele fique mais firme e mais sustentado aí durante o dia. Às vezes, esses modelos, eles não são tão bonitos, né? Esse de cobertura total. No mercado, a gente já vê alguns mais de rendinha, né? Eles já estão inovando um pouquinho mais. Mas, às vezes, esse modelo ele é feito de cetinete, né? E de alguns tecidos, assim, que são mais firmes. O tomara que caia, ele é ideal para ser usado com roupas que são mais decotadas, né? Alguns vestidos sem alça. E as taças, normalmente, elas são espumadas, né? E possuem aro. Eu peguei aqui um tomara que caia. Esse aqui, gente, aquele Master Blaster Power, tá vendo? Olha esse bojo aqui, tá? Esse bojo aqui, ele é muito grande. Acho que é Victoria's Secret, esse sutiã. Quando eu ia para fora, a gente comprava bastante, né? Essas peças. Eu já usei também no meu passado longínquo, mas hoje eu sou muito bem resolvida. Mas quando eu era novinha, né, eu usava, tá? Então, esse daqui tem bastante bojinho, né? Então, normalmente, o tomara que caia tem alguns que tem esse preenchimento no bojo e outros não, tá? Então, ele tem o bojinho, tem esse aro de sustentação. Normalmente, a lateral dele aqui é mais larga para conseguir dar essa sustentação maior. Tem alguns que tem a possibilidade da alça, da gente colocar a alça, né? E tirar a alça, o que dá mais versatilidade para a peça também.
ok? Então, ele não dá muita sustentação, né? Mas as pessoas, elas se sentem melhores aí com ele. E, normalmente, os seios médios e pequenos, né, conseguem usar esse sutiã. Quem tem seio muito grande, às vezes não se sente tão confortável, porque não sustenta tanto, ok? O estilo nadador, ele possui nessa parte de trás, às vezes ele é para usar com peças mais cavadas, às vezes ele é dessa forma como a gente vê aí, né, uma alcinha, ou às vezes ele é como se fosse um tecidinho assim realmente, tá? Que faz um Yzinho, né? Então ele ajuda pra gente usar aquelas peças mais cavadinhas, e para esconder as alças aqui da frente, tá? E normalmente a gente abre ele na frente, né? Então, aquela parte do meinho ali que a gente consegue abrir e fechar o sutiã. O frente única, ele aqui atrás, ele não, essa parte aqui da lateral, né, e das alças a gente não consegue ver, então ele ajuda a gente a usar aquelas peças que são frente únicas para ter as costas mais livres, e ele acomoda melhor os seios também pequenos e médios, ok? E tem também aqueles sutiãs que são multi, né, hoje em dia no mercado, que a gente consegue ter uma base de sutiã e a alça a gente tira, faz vários desenhos aí com a alça para usar com diversos tipos de blusas. E tem o bustier ou mini bustier. Esse daqui é um mini bustier, aí na foto é o bustier. Esse aqui que eu trouxe para vocês, ó, é o mini bustier, tá vendo? Que ele é mais curtinho que aquele ali. Então, ele é como se fosse uma versão moderna do espartilho. O bustier, ele serve para levantar o busto, né? Então, ele consegue formar ali uma cinturinha, digamos assim, dar uma suavizada na barriga. Ele tem essas barbatanas, né? O que não é tão confortável assim. Algumas pessoas usam essas peças, inclusive, como peça de roupa, né? Não necessariamente embaixo de uma roupa, tá? E o mini bustier, ele não chega até a cintura, tá vendo? Ele fica só aqui em cima, tá? Na parte das costelas ali, mas ele não chega até a cintura, ok? Então, esses são os modelos aí que a gente mais encontra no mercado. Alguns tipos de bojo, tá? A gente tem o bojo bolha e o bojo banana. O bojo banana não tinha aqui. Esse daqui é o bojo bolha, tá? Então, esses bojinhos aqui, eles ajudam a dar um preenchimento aí no seio, tá? E o banana, ele é inteiriço aqui. Esse daqui, ele tem duas bolhas, tá vendo? Eu não sei se vocês conseguem ver porque tá escurão. Mas ele é bem fofinho. Eu tinha aquele de óleo também, mas eu não achei ele, eu acho que eu devo ter dado fim nele, já que eu tinha vários modelos aqui para mostrar para vocês. Quando eu trabalhava com lingerie, uma das empresas que eu trabalhei, a gente era uma empresa, eu trabalhei 1 ano nessa empresa, que ela cuidava de fábricas, né, de lingerie, de diversos lugares do Brasil, principalmente no Nordeste, então eu viajava uma vez por mês, ficava uma semana lá no Nordeste, e eu lembro que a gente cuidava das fábricas de lingerie e a gente tinha exclusividade com uma fábrica de bojo, uma das melhores aqui do Brasil. E eu lembro que nessa época eu tive contato com algumas pesquisas, tá, em relação a bojo, essa parte do sutiã. Gente, esse tipo de sutiã é muito perigoso, tá? De bolha. Eu lembro que a gente tinha muita discussão isso interna, de que isso daqui pode comprimir os vasinhos e ser um indício de geração de câncer de mama, tá? Então, assim, toma muito cuidado com isso daqui, ok? Com essa questão dos bojinhos, porque isso pode trazer aí problemas muito sérios, né? Então, usar uma vez ou outra numa festa, tudo bem, mas essa questão da gente estar usando todo dia aí, de repente, pode causar alguns danos. Pode ser que sim, pode ser que não, né? Na dúvida, melhor evitar, ok? Mas não é algo muito saudável, tá? Então, agora que a gente já viu essa questão do sutiã, algumas indicações. Então, vamos lá. Para aumentar os seios pequenos, o sutiã com bojo bolha e o modelo push-up são os ideais. Deixar os seios médios em evidência, o modelo balconê é uma boa opção. A sustentação para os seios grandes, né? O sutiã com copa profunda, laterais e alças largas, porque dão essa sustentação. Para aumentar os seios médios e grandes, o sutiã com bojo banana, as laterais e alças mais largas também. Diminuir os seios grandes, então evitar
usar o sutiã com bojo ou com enchimento, né? E dá preferência aí para aqueles modelos que tem a lateral e a alça mais larga. E o sutiã indicado é o de cobertura total, que tem a taça profunda, porque ele vai o quê? Sustentar ali o busto e vai deixar a nossa cliente mais confortável, ok? Aumentar os seios juntos, né? A gente tem prioridade aí para o sutiã meia taça com bojo e também o modelo push-up. E centralizar os seios separados. A gente pode trabalhar com sutiã com base, com uma boa sustentação, com bojo bolha e a região central mais curtinha, que seria o push-up. Por que eu trouxe essas recomendações? Porque às vezes são questões que a nossa cliente traz para nós. Olha, né? Eu tenho um seio muito pequenininho, eu queria aumentar. Olha, o meu seio é muito grande e eu não me sinto tão confortável. Então aqui eu trouxe algumas demandas aí para vocês que são muito comuns, que aí depois vocês podem trabalhar aí em cima disso com as suas clientes, ok? E aqui mais algumas indicações, então para aumentar os seios firmes, né, o sutiã com bojo bolha, sustentar e levantar os seios mais flácidos, sutiã com bojo bolha também, porque lembra que a gente falou que os seios flácidos dá aquela sensação que tem mais pele do que enchimento? Então o bojinho ele ajuda, né, a encher ali aquela parte, para levantar os seios, né, de pitose, que a gente falou que popularmente a gente diz que são seios caídos, balconê meia taça ou push-up, tá, com as alças largas e firmes, disfarçar a gordura, né, das axilas. Algumas pessoas elas chegam para nós, eu não me sinto confortável, né, com essa parte aqui, com esse tecido adiposo nessa região, então um sutiã com taça que acomode bem os seios, tá, a base da lateral e das costas devem estar retas e as alças bem reguladas. Isso é importante, tá, gente? Eu tô sem aqui. Quando a gente for vestir um sutiã, esse aqui tá sem alça, que eu esqueci lá embaixo, mas vamos lá. Essa parte aqui de trás tem que estar reta com a parte da frente, tá? Não tem que subir, né? Porque tem gente às vezes que usa sutiã assim. Isso não é certo, tá? Então tem que estar retinho aqui. E então a alça ela tem que estar certinha, confortável e não tem que marcar aqui, tá? Então tem que estar retinho e a alça confortável, ok? E para disfarçar a gordura das costas, né, o sutiã na medida do corpo com as laterais largas e, se for necessário, o extensor. Então, às vezes, usar um extensor, ele pode ser comprado em algumas lojas, tá? Que vocês podem colocar aí que fica melhor para tua cliente. E para aliviar o peso dos seios das costas, né, o sutiã com as alças mais largas e o bojo mais firme para poder fazer a acomodação desse busto. Vamos agora para algumas outras recomendações. As alças devem estar apoiadas nos ombros, tá? Não deve estar frouxa e nem apertada demais, que foi o que a gente acabou de conversar. O centro do sutiã com aro deve ficar colado ao corpo, ou seja, os aros, eles não tem que estar soltos, sabe, no corpo. Eles, aqui, ó, esse arinho aqui. Então, não tem que estar o busto e o aro para fora, ok? Ou o aro em cima do seio. Não, o aro tem que estar abaixo do seio, tem que acomodar esse seio, ok? O sutiã não deve estar apertado demais, marcando esse elástico daqui na pele, tá? E nem aqui atrás. A parte de trás do sutiã deve estar paralela à frente, como a gente acabou de conversar. Mulheres com as costas largas e seios pequenos podem usar aquele extensor que a gente compra, que é como se fosse, nas lojas tem esse aqui, ó. Então, é um extra desse aqui, que a gente pode comprar e poder colocar aqui, ok? Junto. O bojo deve acomodar o seio, deve ser preenchido e encostar os seios com suavidade, né? Então, para um sutiã, ele tá perfeito para aquela pessoa, então ele tem que acomodar bem ali. Ele não pode, o busto não pode estar saindo para fora e nem tá sobrando, ele tem que estar certinho. Por isso que existem algumas marcas que têm medidas de bojo, a gente vai falar logo mais sobre isso. E se o bojo cortar o sutiã, significa que está pequeno. Se sobrar é porque está grande, ok? Cortar o seio, né? Tá? Vamos lá. Como que a gente entende aí quais são os modelos certos para cada tipo de pessoa? Então, a gente primeiro pode observar a circunferência do tórax. Então, nesse caso, aqui na Ecore a gente não usa fita métrica, mas nesse caso, tá? Se a nossa cliente, ela não souber aí qual que é o melhor tamanho para ela, a gente pode usar a fita métrica, a gente não precisa falar para ela as medidas, a gente pode simplesmente nós fazermos a medida e aí ver ali qual que é o tamanho dela. Tem algumas lojas que fazem isso, aqui no Brasil a Lingerie fazia isso, lá fora a Victoria's Secret, eu não sei se outras lojas estão, como eu não moro mais aqui, eu não sei se outras lojas estão fazendo, tá? Então vamos lá, com a fita métrica a gente vai medir o tórax, ok? Tórax.
E essa medida determina o número do sutiã. Então, essa medida do tórax da circunferência que a gente vai saber se essa pessoa ela é PMG ou 40, 42, 44, ok? Então, para tirar a medida certinha, você precisa posicionar a fita métrica logo abaixo da linha dos seios e guardar a medida na tabela. Tem uma tabelinha que eu coloquei aqui para vocês, tá? Então, a gente vai... Deixa eu mostrar aqui para vocês. Essa medidinha aqui. Ok? Então, a medidinha aqui embaixo, tá? Do tórax. Aí, depois, para a gente descobrir qual que é a medida da taça, é necessário a gente se inclinar um pouco. Então, a gente pode pedir para a nossa cliente se inclinar aqui, pegar essa fita métrica e medir, ok? Desse jeitinho aqui, tá? E aqui a gente vai saber qual que é a medidinha do bojo dela. Então, tendo essas duas medidas em mãos, a gente consegue saber, tá? Qual que é o sutiã ideal para ela com essa tabelinha aqui. Então, ó, aqui a gente tem a medida do tórax, ok? Então, é de 63 a 67, tamanho 40, enfim, tá? E se vocês forem comprar pela internet, fazer um shopper aí com a cliente pela internet, tem muitas lojas que tem as tabelinhas. E aqui as taças, né? Então, aquela medida, quando a gente inclina para frente, a gente tem aqui, ok? As medidas das taças, para saber se é A, B, C, D, tá? Que aqui isso ajuda a gente a saber qual que vai acomodar melhor o seio dela. Eu já coloquei aqui, a gente vai falar de calcinha logo mais, mas eu já coloquei aqui as medidas também, para vocês saberem qual a calcinha. E aí, para saber a calcinha, a cintura, a gente vai medir a cintura, tá? E o quadril. O quadril... essa parte aqui, ó, que é maior, tá? E esse daqui que é o quadril, ok? Então, a gente mede a cintura e o quadril, para saber o tamanho da calcinha da nossa cliente. Dúvidas até aqui? Deixa eu abrir aqui o chat. Para seios grandes, existe algo no mercado que permita a utilização de blusas, de alças ou mais abertas e que mantenha a sustentação? Peraí, Ju, você tem um sutiã de busto grande que pode permitir que a pessoa use... Peraí, deixa eu pensar. Mais abertas e que mantenha a sustentação? Ju, olha... As clientes que eu atendi, inclusive, né, com um padrão de corpo ligado mais ao plus size, a gente ainda não conseguiu um modelo de sucesso, tá? Eu cheguei a experimentar alguns de mercado com umas 2 clientes minhas, mas o que a gente foi pro tradicional mesmo. Elas não se sentiram bem, ok? Mas tem aí, o mercado tá tentando algumas possibilidades em relação a isso. O que você pode fazer é fazer essa pesquisa e provar com a tua cliente, tá? As 2 clientes que eu trabalhei das últimas vezes, elas não se sentiram à vontade, então a gente acabou ficando com o tradicional mesmo. A Verônica, Intimissimi também, é verdade, Intimissimi, adoro essa loja. Ela é ótima. E a Ari, Ju, não entendi como medir a circunferência do tórax. Aqui, ó. Aqui embaixo. Peraí. Da axila, em cima do seio, tá? Eu não pego o seio, ok? É aqui, ó. Daqui que é a medida do tórax, tá? E aí, depois, quando a gente vai medir o seio, a gente abaixa aqui e vai na altura do mamilo. Tá bom? Me dá um ok, Ari, se você entendeu. Ficou claro? Entendi. Obrigada. Então, vamos lá. Agora, vamos falar da calcinha. A gente vai falar aqui da calcinha. Calcinha vai muito de pessoa para pessoa, né? A gente vai falar em relação aos corpos aqui, o que seria o que equilibra, tá? Cada tipo de corpo, mas a calcinha, enfim, né? Fica a critério muito de gosto pessoal. Lembrando que essas dicas também a gente pode trazer para biquíni, tá, gente? Em cima do que a cliente quer se sentir em relação ao corpo, ok? Então, a tanga é aquela calcinha que ela possui as laterais mais finas, né? E a parte de trás é um pouquinho mais cavadinha, ok? Já o biquíni, a cintura, ela é mais baixa e as laterais são um pouco maiores e a parte de trás é um pouquinho mais larga. O fio dental é pequena na parte da frente, as laterais são mais finas e cavada na parte de trás. Pode ser com fio duplo,
né? O fio duplo é quando o fio dental ele tem 2 tecidinhos, tá? Ou às vezes apenas uma tirinha, ok? E normalmente o fio dental ele não marca a roupa na parte de trás. Se for com esse elastiquinho, igual tá aqui na foto, ele vai marcar a lateral, né? Mas se ele for duplo ali, né, com tecido ou sem costura, ele não marca. E o caleçon, ele possui a cintura aí mais alta e as laterais mais largas, né? E ele cobre aí mais o bumbum. E normalmente o caleçon, ele é feito de renda, ok? O cos, a calcinha com cos alto, né? A cintura ela é mais alta, cobre a parte da barriga e a parte de trás cobre o bumbum também. Então, esses modelos, normalmente, eles têm uma alta compressão. Às vezes, eles têm, inclusive, na parte da frente, um tecidinho duplo, tá? Dentro dele, ali, para comprimir mais essa parte da barriga, ok? Para ser mais eficiente. Então, ele é para aquelas pessoas que querem modelar ali o corpo, né? E tirar um pouco desse volume abdominal. A string, ela é parecida com a tanga, mas ela possui essas tirinhas fininhas nas laterais. Normalmente elas são reguláveis, então igual o sutiã tem aquela regulagem, a string também tem. Então, normalmente é ideal para quem quer dar mais atenção para o quadril. Lembrando que, se eu quero trazer atenção para aquela área, eu vou trabalhar com as laterais mais fininhas. Se eu quero tirar a atenção daquela área, eu vou trabalhar, né? Vou cobrir aquela área, trabalhar com as laterais mais grossas, tá? Então, vamos supor, se a minha cliente, ela tem um quadril mais avantajado, né? E ela quer usar um biquíni que não dê atenção para aquele quadril, então eu vou cobrir aquele quadril. Agora, se a minha cliente, ela quer chamar atenção para aquela área, vamos supor que ela não tem um quadril tão avantajado, ela quer chamar atenção para aquela área, aí eu vou trabalhar ali com as peças mais fininhas, certo? Dúvidas até aqui? Tranquilo? E quais os outros? Deixa eu só ver que horas são. Ah, beleza, estamos no horário. E quais os outros tipos de lingerie que existem? Existe a lingerie modeladora de sustentação, né? Então, tem vários modelos, eu trouxe alguns aqui pra gente, que são os mais usuais, tá? E aí, tem uma reflexão, né? Será que podemos considerar esse tipo de lingerie o espartilho moderno? Porque se a gente pensa numa lingerie de modelagem, ela serve para quê? Para modelar o corpo, dar um aspecto de perda de medida, né? Comprimir ali o tecido adiposo, né? A gordurinha, deslocando as células, né? Espalhando uniformemente pelo corpo. Se a gente pensar nisso daí, essas características, elas reforçam um padrão estético vigente, né? Daquele corpo que a gente estuda hoje, que seria o corpo ideal. Então, os modeladores, eles estão bem ligados a isso. E algumas peças, elas são direcionadas para auxiliar o combate à retenção de líquido, então a gente tem algumas peças aí que as pessoas usam, né, por questões de saúde, e cada cinto modelador ela é adicionada para um biótipo e para um objetivo de imagem aí em relação ao corpo. Então, aqui alguns exemplos. A cinta modeladora de corpo inteiro, né? Então, o objetivo dela é reduzir a barriga, afinar mais a cintura, modelar o quadril e as pernas. Ela é usada, né, por debaixo das roupas ali. Ela sustenta os seios, disfarça a flacidez porque ela comprime ali o corpo, disfarça a celulite também porque ela traz essa compressão, o culote e também a questão da gordura localizada. Normalmente esse modelo, ele tem um decote nas costas, né? Então a pessoa pode usar ali com um vestido mais decotado, uma peça mais decotada. Tem a abertura entre as pernas para facilitar aí a higiene íntima, tem a barra sem costura para não marcar no vestido e um bojo com aro para conseguir modelar os seios, e as alças elas são reguláveis, ok? E ela normalmente tem um reforço ali na barriga. E para poder vestir essa peça aí, ela tem um zíper invisível. A cinta modeladora, né, como blusa, ela parece um corpete e o objetivo dela é afinar mais a cintura, comprimir a barriga e também o fechamento com zíper, tá? Alguns modelos, eles possuem algumas barbatanas nas costas para disfarçar, né, o tecido adiposo nessa região, e o bojo com aro também trazer uma estrutura e uma modelagem para poder levantar os seios. Já a cinta bermuda, ela é uma bermuda, né? Tem de vários modelos, tem aquelas que são mais curtinhas e tem essa que é mais longa e também que a cintura mais alta. Tem que tomar um pouco de cuidado com essas peças, porque às vezes algumas enrolam, tem algumas que tem um silicone ali nessa região de cima, que faz com que a peça consiga ter uma aderência melhor na pele, tá? Porque às vezes a cliente vai sentar, vai enrolar e não é tão confortável assim. Então, tem o objetivo de modelar o quadril, o bumbum, levantar o bumbum, disfarçar a celulite, disfarçar a flacidez, comprimir a barriga e disfarçar o culote. Então, essas peças de sustentação, elas são sempre para esconder
alguma coisa, disfarçar alguma coisa, a gente não está aqui para julgar, mas, enfim, se a nossa cliente quiser uma dessas peças, né, a gente já sabe como poder auxiliá-la. E esse modelo, normalmente ele não tem costura, ele possui essa borda de silicone, né, e o forrinho de algodão também na parte íntima, tá? A gente vai falar de tecido logo mais. É importante o algodão, porque o algodão, ele traz respiro ali para a parte íntima, porque se não for de algodão, aquilo pode causar ali bactérias, algumas complicações. Algumas marcas que produzem essa cinta, eles fazem um tratamento antimicrobiano, que impede a proliferação de alguns micro-organismos. A gente tem aqui mais alguns modelos dessas peças, tá? Existe, gente, uma infinidade de modelos. Tem esse que cobre, que comprime os braços, tem o sutiã de sustentação, tem algumas peças, inclusive, que elas são vendidas para as pessoas usarem na academia. Tem esse body, né? Tem a calcinha com assim, que a gente já tinha falado ali, que comprime, né? Que ela é mais altinha aqui, enfim. E continuar falando dessa parte, alguns modeladores, eles são muito apertados e eles podem trazer riscos à saúde. Então, assim, não é qualquer pessoa que pode usar um modelador, né? Então, existem modelos que são indicados pelos fabricantes para prática de atividade física, tá? Inclusive, quando a gente procura lá modelador, tem alguns modelos que eles fazem, olha, esse modelo aqui é para você fazer academia, que isso vai ajudar a reduzir as medidas, modelar a cintura, o abdômen, você não vai ter dificuldade no movimento. Mas a gente não sabe se isso de fato vai realmente trazer isso que ele está prometendo, né? E se isso não pode trazer aí um problema também à nossa cliente. Então, assim, quando a gente for ajudar a nossa cliente, se ela quiser um modelo desse, prestar muita atenção, porque isso pode ser um risco à saúde. E não é comprovado que o uso de cinta ajuda na redução de medida, tá? E perda de gordura abdominal. Porque alguns fabricantes, eles falam, porque se você usar essa cinta aqui, né, você vai modelar o seu corpo e tal. Mas não necessariamente isso é comprovado, tá? Alguns modelos são indicados pelos fabricantes para manter a postura ereta, mas é importante que essa indicação seja sempre feita por meio de prescrição médica, porque existem N modelos aí e tem alguns modelos que podem ajudar e outros modelos que podem prejudicar. Então, isso aqui é muito sério. E alguns riscos associados à má utilização desses modeladores, né? Se a cinta estiver muito apertada, além da pessoa se sentir desconfortável, ela pode sentir dificuldade de respirar, pode ter problema aí no aumento da pressão arterial, pode ter alteração na respiração e circulação e inchaço nas pernas, varizes e até adquirir aí um refluxo gástrico. Então, não é qualquer pessoa que pode usar essa cinta modeladora. Então, ela é contraindicada para quem tem pressão alta, para quem, né, tem obesidade, quem tem alergia a materiais sintéticos, umas pessoas que têm doenças, né, no pulmão, e algumas pessoas aí que têm disposição a trombose. Então, o negócio é muito sério, ok? Deixa eu ver aqui. Não vivo sem uma calcinha modeladora para segurar a barriguinha. Vê, mas cuidado, tá? Depois você verifica aí, ok? Que, enfim, se aquilo não tá sendo desconfortável para você, tá bom? A Flávia, gosto dessas para usar com vestido. Para usar nessas ocasiões, né, se a gente se sente bem, a gente pode usar. Só tem que tomar cuidado, porque se a gente, né, tá usando ali todo dia, isso pode acarretar em alguns problemas de saúde muito sérios, tá? Eu já conheci gente que teve problema, gente, de coluna, por conta de pessoas muito próximas, tá? Por conta de uso, a pessoa trabalhava com estética, né? E aí ela acabou usando muito e aí tendo problema, ok? Então, eu fiz questão de trazer isso aqui para a gente se alertar, porque são coisas que as pessoas não falam, né? E alguns critérios na hora da gente adquirir o modelador, observar o material, então acetato, acrílico, poliéster, poliamida, nylon e o citinete, tá? O nylon e o citinete, eles são mais resistentes. O nível de compressão é algo que a gente tem que observar também. Então, aqueles modelinhos mais leves, que às vezes é só para a gente, né, usar ali com um vestidinho para não marcar. Tem aqueles de média e de alta compressão, que é para modelar mais o corpo também. O tamanho, então a cinta, ela não deve ser nem menor que o nosso número e nem maior. Ela tem que ser do número de acordo com as nossas medidas. E a gente pode aí achar a nossa medida em relação à cintura. Existem alguns modelos que têm ajuste, tá, de colchete, porque tem alguns modelos de cinta que a gente vai usando e aí ela vai, não digo perdendo a propriedade, como é que a gente fala? Ela ciando, né? E aí tem algumas que tem alguns ajustes, tá?
E o design também vale a pena analisar. Normalmente as cores são bege e vermelho, ou desculpa, bege e preto, mas no mercado já existem outras cores, inclusive aquele bordô mais escuro, que normalmente ele não marca a roupa. Tem questão de estilo também, né? Alguns recortes que tem aí nesses modeladores, o ajuste, o revestimento interno, tem algumas peças, né, que tem aí duplo revestimento. A parte externa também tem alguns modelos que possuem renda, bojinho, né, barbatanas, e aí estampinha também. Ari, vou precisar sair às 18, mas adorei. Vou rever depois. Beijo. Beijo, Ari. Qualquer dúvida que você tiver depois me fala, tá bom? A Keila, Ju, a loja Hope Lingerie também fornece sutiã de acordo com as medidas das clientes. Que legal, Keila. Obrigada aí pela dica. Mas isso eu acho que deve ser mais novo, né? Porque eu já fui cliente da Hope quando eu morava aqui. Eu não lembro deles fazerem esse trabalho. Mas que bom que eles estão fazendo isso, que ajuda bastante. Tem alguém aqui que está como cliente, eu não sei o nominho. Ju, só conheço o modelo de cinta que traz benefícios para a saúde e autorizado pela Anvisa. Pois é, complicado isso, né? Por isso que eu falei que a gente tem que prestar bastante atenção aí, porque pode trazer aí bastante problemas. E é um mercado, né, gente? A gente tem que pensar que é um supermercado. A Vê, também tem que sair, termino depois. Beijo, Vê, obrigada pela presença. A Fê, tem observado o uso de modeladores muito apertados, principalmente pelas mulheres mais jovens. Eu, particularmente, sou contra, pois, além de desconfortável, estou vendo que podem ser prejudiciais. É verdade. Fê, e assim, existem vários tipos de compressão, né? Eu acho que a gente... eu também não sou muito fã, não. Mas a gente, né, às vezes tem gente que gosta. Então, é legal a gente ter essa consciência, saber dessa ferramenta e como orientar a nossa cliente. Existem vários tipos de compressão. De repente, compressão mais leve, que às vezes para colocar um vestido ali, que às vezes está marcando muito o corpo, né? Mas enfim, essas que são muito pesadas aí é bem complicado. O cliente é a Cris. Oi, Cris, obrigada, viu, por falar o seu nominho aí. Então, vamos lá. A Fê, sim, claro, em ocasiões especiais, legal, verdade, Fê. O duro é se a gente ficar, né, dependente disso, né, que aí pode trazer complicação. E existem alguns outros tipos de lingerie também, alguns para não marcar roupa, né, tem aqueles shortinhos que são de microfibra, por exemplo, que são, às vezes, pra gente usar roupa clara para não marcar ali, né, é uma boa. Tem a lingerie para amamentação, que é aquele sutiã, que a gente consegue, né, de uma forma mais prática ali, dar de mamar para o neném, né, porque o sutiã ele tem toda uma habilidade para a gente colocar, esse ele é mais prático, então essa parte da frente a gente consegue soltar. Tem lingerie para grávida, que deixa, né, que é mais confortável, aqui na parte da barriguinha também. Tem lingerie para mastectomia, né, então as mulheres aí que tiveram que tirar o busto, passou por um processo aí em relação ao câncer. E tem a cinta pós-cirúrgica. Normalmente a cinta pós-cirúrgica, ela é direcionada para quem fez... como que é o nome? Lipoaspiração. Eu esqueci aquele da barriga. Aquela cirurgia da barriga que eu esqueci o nome agora. Alguém lembra? Se vocês lembrarem, coloquem aí, deu branco. Ju, abdominoplastia, isso? Isso, muito bem, obrigada. Abdominoplastia e lipoaspiração, né? Normalmente os médicos ali indicam. Sobre cinta para grávida, eu não fui mãe ainda, mas, né, tenho amigas e pessoas muito próximas, já ouvi médico falando que sim, já ouvi médico falando que não, mas eu não sou médica, tá? Mas existem pessoas aí que depois que tem neném também utilizam. Já ouvi pessoas falando também que a cinta pode ser muito perigosa por conta dos órgãos internos, né? Por isso que no início, quando a gente começou a falar de cintas modeladoras, a gente lembrou aí do espartilho, né? Será que de repente ela não está sendo aí uma forma de espartilho moderno, né? Que pode causar aí alguns problemas para nós, tá? Mas fica aí a reflexão. Vamos falar agora de alguns tecidos, tá? Dos principais na lingerie. Então, o algodão, ele é um tecido mais natural, ele proporciona conforto nas calcinhas e sutiãs e também contribui para a saúde íntima, porque ele absorve a umidade e facilita a respiração, né? E normalmente ele é usado como forro. Quando a gente pega aí lingerie para criança, para adolescente, normalmente é feito de algodão ou de cotton, né? Para pessoas mais jovens. Mas
os outros tipos de lingerie, quando eles são feitos de tecido sintético, é importante que o forro seja de algodão, tá? E isso é necessário. Eu lembro quando eu trabalhava com lingerie, tinha que ser de algodão, todos os forrinhos ali que ficam embaixo, ok? O elastano, ele é um tecido sintético, né? Tem uma textura elástica e brilhante, que é o spandex. Tem uma boa durabilidade, é mais indicado para sutiã, pois ele pode abafar a região íntima, né? E provocar aí algumas alergias. Então, o spandex, ele dá uma segurada mais, tá? Uma aderência mais na pele. E tem o cotton, que ele tem aí algodão e elastano, ele traz conforto, ele é mais macio, ele proporciona a respiração da pele, porque tem o algodão, né? Então ele absorve mais o suor. Ele pode ser utilizado aí normalmente sem muitos riscos aí para a saúde íntima. A microfibra, que a maioria hoje das marcas, né, trabalham com microfibra, é um tecido sintético que ele pode ser de poliéster, né, e poliamida, e a textura ela é mais macia, tem uma boa durabilidade e é muito prático porque ele seca rápido, né? Então, para a gente conseguir aí lavar essa peça no dia seguinte, né? Algumas horas ela já está mais sequinha. O algodão ele já demora mais. Ele permite fácil transpiração, então é muito bom aí para o dia a dia e também evita alergias. E normalmente as peças de microfibra, mesmo assim, algumas marcas, né? A maioria usa aí o algodão como forrinho, tá? A renda, né, ela pode ser de algodão, pode ser de viscose, de poliéster, ter poliamida e até elastano. Ela é utilizada em peças mais elaboradas, às vezes ela é utilizada em detalhes, né, do sutiã e calcinha, ou às vezes na peça toda, tá? O ruim dela é que ela pode causar alergia, ela não permite muita respiração, então ela não é usada o tempo todo, e o forrinho dela sempre tem que ser de algodão. O tule, ele é feito de poliamida com elastano, ele é mais transparente, alguns sutiãs, algumas calcinhas, né, tem um tule na lateral, enfim, alguns tem forrinho nessa lateral, tanto do sutiã quanto da calcinha, né, alguns são com bojo, né, então tem o bojo, depois o tule também, tá, então ele é mais pro decorativo, mas também na parte de baixo sempre tem que ter um forrinho com algodão. O cetinete, ele é composto por poliamida e elastano, ele é usado na confecção de modeladores, que a gente acabou de falar, e por ser um tecido sintético, é necessário possuir um forrinho de algodão na região íntima. Então, esses daqui são os principais tecidos, tá? Cores. Então, para a gente poder escolher a melhor cor ali para trabalhar na roupa íntima, a gente tem que observar a interferência dela na roupa, né? Da preferência para lingerie, da cor da roupa. Hoje em dia tem algumas marcas que estão trabalhando com diversos tons de nude, né? O nude não é só esse aqui, que antigamente o nude só era esse beijinho, né? Então algumas marcas estão se abrindo para isso, trabalhando com diversos tons de nude. Lembrando que a lingerie branca, ela marca na roupa clara. Aquela lingerie mais bordô, que ela normalmente não marca, tá? Em roupa clara. Eu vim aprender isso só quando eu fui trabalhar com lingerie, porque eu não tinha esse conhecimento. Aí eu lembro que foi lá que eu descobri essa questão. Vamos falar agora da ligação da lingerie com as personalidades de estilo. Então, uma mulher que é mais nostálgica, que tem um quê mais romântico, né? Então, ela vai normalmente para uma lingerie que tem mais detalhes ali, uma lingerie com cores mais clarinhas, né? Então, gosta de uma rendinha mais delicada. Já uma mulher glamurosa, que é mais sensual, que tem essa pegada mais sexy, vai para uma lingerie com mais transparência, né, com tule, com uma renda, né, ela usa um pouquinho mais as modelagens também, gosta de um fio dental, enfim. Uma mulher mais sofisticada, ela vai normalmente para lingerie mais limpa, né, uma lingerie que tenha um design bacana, mas que não tenha tantos detalhes assim, que ela consiga modelar bem o corpo. Uma mulher ponderada já vai para uma lingerie mais dia a dia, também trazer mais uma sustentação, né, e conforto. Uma mulher natural já vai totalmente para um conforto, então ela vai às vezes gostar, ela não vai se importar tanto assim, né, em modelar o corpo, às vezes ela pode ir para
para um sutiã mais triângulo, para uma calcinha mais de shortinho, né? O importante para ela é a questão do conforto. Uma jovial vai para uma lingerie mais divertida, então trabalhar de repente com cotton, com um detalhe mais engraçadinho, com uma cor. Já a artística, ela gosta de peças mais estampadas, né? Peças mais diferentes, mesmo que ninguém vai ver, é para ela, então ela gosta de dar uma ousadinha a mais, trabalhar com materiais diferentes. Às vezes ela nem se importa de estar combinando a parte de cima e de baixo, já uma sofisticada, uma ponderada, elas já vão se preocupar mais. A inovadora gosta de experimentar novas modelagens, novos tecidos, né? Lingeries aí mais diferentes. A contemporânea vai para uma lingerie mais clássica também, que não marca roupa, né? Vai lá para uma linha mais da roupa e da Liz. E já uma teatral, ela ousa um pouquinho mais nas modelagens também. E a gente tem aqui esse modelinho aí bem interessante, que é meio retrô. Então, aqui a gente fez uma ligação aí das lingeries com algumas personalidades. E pensando que a lingerie não necessariamente ela é utilizada só embaixo da roupa, a gente pode trabalhar ela também como parte de styling, né, do look. Então, aqui na primeira imagem, a gente tem aí um sutiã sobre uma camisa. No segundo, né, o sutiã fazendo parte desse look, sendo mostrado ali no decote. No look do meio, o sutiã, ele tá com, né, essa peça transparente, então ele é uma parte que é importante nessa mensagem aí, nessa combinação. Já no quarto look, a Tássia, o corselet virou como se fosse uma blusa. E no último também, com a Marina Rui Barbosa, né, esse body, ele também acabou virando ali uma peça fundamental. E alguns pontos importantes na escolha da lingerie é a gente pensar na usabilidade, então qual a ocasião que essa lingerie está sendo usada, qual o look, né, que ela vai estar sendo composta, e o conforto também da nossa cliente, né, o que é conforto para ela. O estilo da nossa cliente, as características corporais dela, né, o que é importante para ela trabalhar ali aquela lingerie como algo que deixe ela mais contente com aquele corpo, né? Pensar no modelo que vai favorecer aquela pessoa em relação às suas características, e não só características físicas, né? Mas aquilo que ela gosta também, que ela se sente bem, que ela acha bonito, o tecido e a cor. Vamos abrir para perguntinhas. Vou parar de compartilhar aqui. Pronto. Deixa eu ver aqui a Keila. Ju, vou repensar minhas compras de lingerie. Já estava de olho em um modelador yoga para gestante. Keila, depois conversa com o seu médico, tá? Pergunta para ele, vê isso certinho, né? Porque, enfim, é um mercado muito grande em relação a isso. E, assim, eles não contam muitas vezes a verdade. Eu não falei para vocês esse do bojo, gente, que eu vim descobrir porque eu fui trabalhar nessa fábrica? A Paty, qual seria essa cor bordô que não marca a roupa branca? Paty, é um vermelho bem escuro, tá? Depois eu procuro e mando lá no grupo para vocês, tá bom? Meninas, alguém tem alguma dúvida? Alguém gostaria de fazer algum comentário? Eu falei a respeito daquele uso excessivo, né, de modeladores, porque é uma coisa que eu observo mesmo. Eu acho que é muito legal você usar, né, dependendo da roupa, inclusive é necessário, né? Porque eu acho que faz o que o caimento fique muito melhor, né? Fica mais elegante, né? Às vezes um vestido, você colocar um modelador, ele vai desenha, né? De uma forma mais bonita, sem marcar e tal. Mas no dia a dia, esse uso, como todo e qualquer uso abusivo de qualquer coisa, né? Não é bacana, né? Então, eu observo muito, né? E às vezes até assim, porque às vezes a blusa é um pouco mais curta, né? E a calça um pouco mais baixa, e a pessoa se movimenta e você vê aquele modelador ali. Eu até brinco, que parece aquele queijo, que sabe, provolone, que você aperta ali, que fica aquelas marquinhas de tanto que aperta. Gente, aquilo não é bacana, é deselegante, né? E pelo que a gente está vendo aí, pode até causar algum tipo de problema realmente, né? Por isso que eu até fiz aquela observação e eu vejo isso muito em meninas jovens, né? Porque estão um pouco mais cheinhas e tal, e querem pôr a roupa mais justinha. Então, coloca aquele negócio criando até um formato de corpo que não é o delas, né?
e usam aquilo direto, né? Não é bacana, eu acho, né? É minha opinião. Por isso que eu acho que a gente tem uma responsabilidade muito grande, sabe, em relação a isso. E nós aqui na Ecole, né, a gente fala muito dessa questão, né, da multiplicidade dos corpos, da gente reconhecer o nosso corpo, né, de todos os corpos serem bonitos. E é uma desconstrução, porque todas nós, a gente vive nessa sociedade do padrão, a gente tem as nossas próprias questões, né? Eu também tenho as minhas coisinhas aqui que eu não me sinto tão confortável, às vezes eu uso também um shortinho, entendeu? Uso também, mas assim, é começar a ter essa consciência, né? E aquilo, né? O todo dia, às vezes, ele pode ser muito prejudicial para a nossa saúde. Até que ponto a gente vai sacrificar a nossa saúde por conta dessas questões? Eu acho que é até uma violência, né? Com certeza. Com certeza. Então é mais criar ter essa informação, porque a gente vê, até pra gente, quando eu fui montar essa aula, eu fui pegar as imagens, né, fazer pesquisa, e assim, tudo, né, a forma como eles vendem, eu peguei de sites de vendas essas imagens, se vocês observarem, só mulheres esguias, né, com tudo lá em cima, vocês viram até os sutiãs, né, com silicone, né, então assim, tá dentro daquele padrão, né, então vendendo uma imagem, às vezes, que é muito irreal, e eles só contam o quê? O que as pessoas querem ouvir, né, agora, isso, eu lembro que teve uns que eu fiz a pesquisa e tava falando assim, que se a pessoa usasse, que ela ia conseguir, tipo, meio que perder medidas. Cara, olha isso. Eu já vi uma propaganda dessa. Use a cinta modeladora, não sei das quantas lá, e reduz a medida. Gente, mas é reduzir no momento que você está usando. Você não vai reduzir a medida, né? Tipo, você vai ficar mais magra depois que tirar a cinta. Não vai. E tem as letrinhas, né? Que aqui não podem usar quem tem pressão alta, que aquilo pode causar problema respiratório, assim, né? Problema de coluna, entendeu? Então, assim, é isso. A gente começar a ter essa consciência e ajudar os nossos clientes nesse processo. Não condeno quem use, mas assim, tenha responsabilidade e super entendo, né? Se forem ocasiões pontuais. Gente, eu já usei isso daqui, tá? Já usei. Entendeu? Tipo, eu tinha as minhas questões também. Hoje eu sou muito bem resolvida com várias coisas, né? Eu tenho um pouquinho busto, tô sem sutiã. Hoje eu sou super bem resolvida, mas passei por um processo, né? Antes eu usava isso daqui, ó. Eu tinha um de cada cor, né? Eu ia viajar, as minhas compras eu gastava meu dinheirinho aqui, ó. E hoje já não tenho mais isso, né? E tá bom, e é o processo de cada um, mas enfim. Ju. Oi. Keila. Tanto para você como para as meninas, vocês conhecem alguma loja, alguma marca assim que vendem lingerie para grávidas, que no caso eu vou precisar, que sejam de qualidade? Porque você abre a internet, o universo é muito grande. Propaganda é o que mais tem. Então, por exemplo, vocês que já são consultoras, que já estão no mercado há mais tempo, se puderem me indicar alguma coisa, eu agradeço. Quando eu trabalhava com lingerie, eu lembro que a Têxtil abriu era uma loja aqui em São Paulo. Eu não sei onde você tá, Keila. É Cuiabá, né? Cuiabá, Mato Grosso. Uhum. Eu não sei aí nessa região. Quando eu trabalhava com lingerie, eu lembro que a Têxtil abriu, acho que eles têm a loja online agora. Eu lembro que eles trabalhavam, eles tinham uma gama muito grande de marcas. Eu já fui fornecedora deles e já trabalhei também lá dentro, né? Já fui estilista deles e já trabalhei como fornecedora. E eles tinham uma gama gigante, assim, eles trabalhavam com todas as marcas possíveis, eles tinham um preço muito bom. Eu não sei como tá hoje, porque eu já fazem 5 anos que eu saí de lá e eu não acompanho mais. Mas depois dá uma olhada, chama Têxtil Abril. Joga no Google, vê se eles vendem. E assim, eles tinham um preço bem legal. Eles tinham desde de marca Liz, Hope, do Loren, sabe? Até marcas mais simples, assim, mas... e eles tinham para grávida, tinham para tudo, assim. É uma loja de departamento, mas essa parte de lingerie deles era muito boa. A Liz é uma marca muito legal, né? Imagina. Eu gosto da Liz também. Eu gosto. A Intimíssima é legal, mas assim, é uma marca assim, é mais que eu acho assim, mais frufru, né? Ela é muito bonita, cara, né? Mas também é legal. Agora, essas lojas de departamento, tipo Renner,
Marisa, Marisa tem bastante Marisa tem forte. inclusive de grávida, a parte só para grávida, é bem bacana, tanto de lingerie quanto de moda praia, né? Também tem de grávida. Eles Tá. cresceram Muito bastante. obrigada, eu tô marcando aqui. É porque eu pensava que eu não ia ter, né? Assim, porque os médicos falavam. Então, eu nunca olhei para esse universo, nunca, porque eu sempre ficava assim com medo de ficar iludindo, né? Aí agora eu despenquei, assim, só penso nisso. Mas muito obrigada. Imagina, que alegria. Curta bastante Que essa fase, que alegria, isso delícia. mesmo. Olhe para esse universo agora, porque ele é lindo e tem muita coisa bonita para você É isso adquirir. aí. Obrigada. Bem. Quem mais gostaria de comentar alguma coisa? Oi, Ju, Valéria. Oi, Tudo Val! Que bom te ver, que saudade! Tô indo para Brasília, viu? Semana que vem. Me liga pra gente se encontrar, tomar Com um café. certeza, com certeza. Tá, Ju, a minha dúvida é o seguinte, porque eu acho que o modelador não é assim, eu penso que o modelador, a calcinha mais alta, o sutiã mais largo, ele deixa o corpo da mulher sem quebras, entendeu? Então, assim, quando uma mulher veste, uma cliente minha veste um vestido e ela fica toda cheia de quebra, a minha primeira indicação seria usar um modelador. Então, é errado fazer isso? Não, não é. Para ela é importante isso. Né? Se para ela é importante, não tem problema nenhum. A gente tem que tomar só cuidado também. Tem as compressões, lembra que a gente conversou? Então, observar essas compressões. Ela tem que se sentir confortável. E esse cuidado do todo dia, né? Porque o todo dia podem causar riscos aí. Se forem questões pontuais, né? Se de repente naquele vestido ela vai se sentir mais bonita daquele jeito, não tem problema nenhum. Tá? Existe já no mercado modeladores de baixa compressão. Eu mesmo tenho alguns. É só para ele não ficar marcando o seu corpo. Eu tenho, também, gente. né? Eu tenho. Quando eu uso calça branca, eu uso meu shortinho de baixa compressão. Eu também. Isso. Aí eu indico para a última cliente, eu indiquei o shortinho e tudo, porque não marcava na saia e tudo. Mas assim, a ideia não é estabelecer uma regra, um padrão para o corpo da cliente. É sim deixá-la mais elegante, mais com visual mais bonito, entendeu? Naquela roupa. Essa é a ideia. Eu também detesto qualquer tipo de cinta. Uma vez eu até passei mal com uma cinta, fui para uma festa com uma cinta e comecei a passar mal. Aí depois descobri que era cinta. Perdeu, né? Aí eu tive que tirar a cinta, pronto. A festa foi maravilhosa, assim. Então, eu entendo isso. Mas, assim, é só mesmo para poder dar uma harmonia. Isso, a palavra que eu queria era harmonia. Harmonizar, sabe? Então, assim, a gente tem que ter esse cuidado, né? Para a cliente não achar que a gente está querendo que ela modele o corpo. A ideia é só harmonizar mesmo, né? Trazer conforto para ela também. Com certeza. E vai ter cliente, às vezes, que vai pedir isso pra gente, né? Então, a gente ajudar ela a escolher o melhor para que ela se sinta bem. Como eu te falei, eu já tive pessoas muito próximas que tiveram problema de saúde por conta disso. E usavam todos os dias, né? Enfim, então... E tem a questão do plus size também, né? Plus size sempre vem com essa questão, né? Depende, sabia, Fê? Porque tem plus size que não tá nem aí, gente. Eu, assim, acho que eu peguei, todas queriam, sabe? Eu assim, não tinha feito essa aula, mas eu sempre com esse pensamento de que da aceitação, de sim, a elegância, a harmonia, mas nunca, né? Ficar mal dentro daquilo, né? Ficar ali apertada, né? Por conta de padrão. Eu sempre levo essa filosofia comigo, né? E eu lembrei agora, vocês falaram de baixa compressão, eu tenho um que é muito bom, se não me engano, não me fala, depois eu ponho até lá no grupo, eu acho que é da Lupo. A Lupo tem uns shortinhos de baixa compressão, e eles vão quase até o joelho, é muito legal. É tipo meia, como se fosse uma meia, né? Uma meia calça cortada. É bem legal. E tem que prestar atenção em relação a essa questão da costura, né? Porque para não marcar a roupa tem que ser sem costura, porque tem alguns que às vezes a costurinha marca. Marca. Até aqui na frente, assim, aquela costura. Isso, o elastiquinho aqui, né, da parte de cima. E no meio, assim, você vê aquela coisa. Também, é verdade. Tem que prestar atenção nisso. Obrigada, meninas, pela contribuição. Mais alguém? Ju, por favor.
Oi. Diga. Só para mim saber, vai ficar disponível em algum local? A gente tem como imprimir esse material da aula? Sim, sim, vai ficar no EAD. Amanhã, normalmente a Mara coloca a aula e o e-book junto, igualzinho essa apresentação aqui que eu fiz para vocês. Mas vocês conseguem imprimir, salvar, enfim. Então esse tá bem. material, tá bom? Eu Se você tiver imprimo qualquer todas as problema... Oi? Eu imprimo todo. Eu já vi tantas, né, Ju? Durante a pandemia, acho que eu fiz todas. Agora É verdade. eu já fiz. Aí eu imprimo, aí tá lá, já tem a pilha assim. Aí eu vou lá, releio. Faz as anotações. Que Uso bom. durante a consultoria. Nossa, tenho Que usado bom. muito mesmo. Que bom. É ótimo esse material para vocês usarem e abusarem mesmo, gente. E então fiquem tranquilas que amanhã tá lá para vocês imprimirem. Quem mais quer falar? Qualquer problema vocês podem falar com a Mara, tá? A Mara, não tô conseguindo entrar, a Mara, não tô conseguindo baixar, enfim, que ela ajuda vocês essa parte mais técnica aí. Certo? Certo. Mais alguém ou podemos encerrar? Podemos. Obrigada, Ju, pela aula. Ai, bom te ver. Obrigada, meu amor. Obrigada, gente. Estava aqui escondidinha. Obrigada. Bom, pra gente... Obrigada. Para a gente finalizar, uma palavra, por favor, cada uma, por que valeu a pena esse nosso encontro de hoje. Não pode repetir. Aprendizado. Conhecimento. Aprendizado, conhecimento. Crescimento. Não pode repetir. Já Crescimento. foi. Crescimento. Alegria de estar nesse grupo. Ao invés de uma palavra, eu vou falar uma frase. Era exatamente isso que eu esperava e as expectativas foram superadas. Ai, que bom! Obrigada, viu, meus amores? Para mim, gratidão, né? Sempre gratidão. Para mim é sempre uma alegria estar aqui compartilhando com vocês. É uma troca, né? Eu sempre saio daqui me sentindo energizada. Então, muito obrigada, viu? Um super beijo no coração de cada uma. Foto, hein? Espero ver... vamos tirar foto, com certeza. Atenção, hein, gente? Peraí. Deixa eu ajeitar aqui. Vamos lá. Gente, eu tô tão escuro. Pronto, fiz várias. Obrigada, viu? A Cris tá no escuro, né, Cris? Mas a gente sabe que é você. Beijo, gente. Instagram lá no grupo, hein? É verdade, ó. Quem tá chegando agora, esses aulões, o grupo fica aí por 30 dias. Se apresentem, coloquem o Insta de vocês, né? Troquem aí bastante informação, tá? É sempre bom aí a gente conseguir aí aproveitar para fazer um networking bem interessante, tá bom? Beijos. Até a próxima. Me liga, tá? Quando você estiver em Brasília. Aviso. Beijo. Tchau. Tchau. Tchau.